Olá, crianças do quarto ano. Hoje a nossa disciplina é de Geografia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E nesse segundo bimestre, o nosso tema de estudo é a natureza brasileira. Estaremos estudando sobre o relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação brasileira. E a nossa primeira aula é sobre relevo. Nela nós vamos estar estudando como entender o conjunto de formas da superfície terrestre que compõe um relevo, compreender os processos de erosão e deposição e identificar as principais formas de relevo brasileiro. Mas o que é relevo? Relevo é o conjunto de formas físicas que compõem a superfície terrestre. Você já deve ter percebido que a superfície terrestre não é plana, nem uniforme. Ela apresenta formas variadas, que são chamadas de relevo. A formação do relevo resulta dos processos que ocorrem tanto no interior quanto na superfície da Terra. Entre os processos internos da formação do relevo, nós podemos destacar os terremotos e as erupções vulcânicas, que podem causar rachaduras na superfície e deslocamento de grandes blocos de rocha. Processos externos da formação do relevo. Pode ocorrer pela erosão ou deposição. A erosão é o processo de remoção e transporte de materiais desagregados das rochas que compõem a superfície terrestre. Essa desagregação é causada principalmente pela variação da temperatura e pela ação da água e do vento nas rochas. Temos também a deposição, que é o processo de acúmulo dos materiais desagregados das rochas que foram removidos e transportados pela erosão. Então, esses dois elementos formam os processos externos do relevo. Assim, o processo de erosão e de deposição atuam na formação do relevo, como podemos observar nessa foto. Então nós temos a ação do vento e da chuva, movendo os sedimentos. Esses sedimentos que são movidos pela água e pelo vento são transportados, como nós podemos ver aí. E por fim temos a deposição, que é onde esses sedimentos eles se alojam formando um novo modelo de relevo. Erosão do solo. Quais são as causas e as consequências da erosão do solo? Então, as principais causas da erosão é a ação do vento, a ação da água e o desmatamento da vegetação que cobre esse solo. Então, essas são as causas. As consequências da erosão do solo são a formação de buracos e fendas no solo, bem como a perda da fertilidade deste solo. O relevo brasileiro. As formas predominantes do relevo brasileiro são três: planícies, planalto e depressão. Planaltos são superfícies irregulares nas quais a erosão é maior que a deposição. Podem apresentar chapadas e serras. A Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, localiza-se em área de planalto. Planície são superfícies planas nas quais a deposição de materiais é maior que a erosão. Em geral, localizam-se ao longo de rios e do litoral. A planície amazônica, por exemplo, estende-se principalmente ao longo do rio Amazonas. As depressões são áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas ou em relação ao nível do mar. No Brasil, ocorrem áreas mais baixas em relação às serras e aos planaltos ao redor. A depressão do rio São Francisco é um exemplo dessa forma de relevo. Vamos agora ver no mapa como está distribuído o relevo pelo território brasileiro, tanto os planaltos, depressões e planícies. Podemos perceber que os planaltos se estendem da região sul
passando pela região sudeste, parte do centro-oeste e parte do nordeste, como podemos observar na imagem. Já as depressões se estendem da região norte, região nordeste e parte da região centro-oeste. Já as planícies se estendem pela bacia do rio Amazonas e boa parte do litoral brasileiro, como podemos observar. A ocupação do espaço modifica o relevo. Ao ocupar o espaço, as pessoas modificam o relevo para atender às suas necessidades e ao seu modo de vida. Com o crescimento das cidades, terrenos íngremes são aplanados para a construção de moradias e vias de circulação. Para construir túneis e estradas em áreas de serra, por exemplo, geralmente são cortados trechos de suas encostas. As atividades de mineração também alteram o relevo. Geralmente, para extrair os minérios, é preciso escavar grandes áreas, deixando buracos e alterando a paisagem local. Como podemos observar, essa imagem é do garimpo de ouro em Serra Pelada, no estado do Pará, na década de 1980. Como acontece um deslizamento? Os deslizamentos são fenômenos naturais. No entanto, a ação humana pode contribuir para que os deslizamentos aconteçam com mais frequência. Quando há ocupação das encostas de morros e serras, a vegetação é retirada para a construção das moradias. Isso deixa o solo desprotegido e exposto à erosão provocada pela água das chuvas e pelo vento. Se a encosta for íngreme, podem acontecer deslizamentos, como este mostrado na fotografia do município de Salvador, no estado da Bahia, em 2015. Encerramos aqui a nossa aula. Tchau, tchau e até a próxima!